de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre o alto índice de tuberculose no estado do Rio e as ações de combate à doença. Como a gente falava no primeiro bloco, o tratamento, né, Roberto estava falando sobre isso, é um tratamento longo, com medicação diária, né, e agora ainda aparece a superbactéria, que é uma tuberculose mais resistente, né. Os médicos dizem que é muito importante não interromper o tratamento. Qual é o problema de interromper o tratamento? O interromper o tratamento faz com que a doença permaneça e ela tenda a criar mais resistência à medicação. Então tem uma série de indicadores que ao longo dos anos foi se percebendo que são facilitadores para que a pessoa abandone o tratamento. Por exemplo, a questão da alimentação. Quando se trabalhou bastante junto aos restaurantes populares, ao fornecimento da alimentação, a questão do transporte, que são indicadores de pessoas que abandonam o tratamento porque não têm o dinheiro para ir na unidade de saúde, porque não tem comida em casa, quando toma remédio passa mal. A questão do estigma também é muito forte. Ainda hoje, muitas pessoas têm aquele velho hábito que não pode usar a mesma roupa, não pode estar usar o mesmo talher. Em comunidades muito empobrecidas, já escutamos muitos relatos de pessoas que são expulsas da comunidade, às vezes até por familiares, porque elas estão oferecendo risco para todo mundo, e ela tem medo, às vezes até de estar com o remédio na mão ou de buscar o remédio na unidade de saúde. Eu queria fazer uma pergunta, Roberto, que é importante informação. Os profissionais da área, eles próprios dizem o seguinte: o tratamento da tuberculose dura 6 meses. É fundamental que a pessoa não paralise o tratamento, que se paralisa, acontece o que ele faz. Ela vem numa forma mais resistente, aí você pode ter submetido a um tratamento que é muito mais demorado. E o que eles dizem assim, com 1 mês de tratamento, se as pessoas tomarem a medicação direito, se alimentarem, deixa de ser contagiosa e o cara... Já com 1 mês. Melhora, é o meu entendimento, eu queria que ele confirmasse ou não. E melhora muito a situação da pessoa. Então, muita gente, como melhora com 1 mês... abandona o tratamento. São 2 informações importantes para tentar combater esse estigma. Primeiro, o tratamento dura 6 meses, mas com 1 mês e pouco, tomando a medicação adequada, tendo efeito, já deixa de ser contagiosa. E melhora a situação pessoal da pessoa com tuberculose, mas é fundamental que ele conclua 6 meses de tratamento, senão a questão volta com muito mais força. E é importante a gente dizer, deputado, que embora seja uma doença complicada, se o tratamento for feito corretamente ali nos 6 meses, a pessoa fica curada. Exatamente. E chama a atenção 2 questões que me lembrei agora. Uma é que a bactéria, quando ela se manifesta, a pessoa pode estar infectada com a bactéria, passar a vida inteira, morrer com 150 anos, se for possível isso, sem ficar doente de tuberculose. Mas quando ela tem uma baixa imunidade, o HIV, diabetes, tabagista, ou por qualquer outro problema, a imunidade dela baixa, aquela bactéria, como a bactéria da sífilis e qualquer outra bactéria, ela começa a se manifestar e ela come o tecido onde ela está infectando. A bactéria ela pode atingir todos os tecidos do corpo, menos unhas e cabelo. Então ela pode atingir o cérebro, os ossos, e ela vai comendo. Então, eu já tive casos de pessoas, com médicos conhecidos, um médico em particular tratou 2 irmãs usuários de drogas, uma com 19 e uma com 16 anos. E ele falou assim, as 2 saíram curadas, mas parecem 2 idosas de 80 anos. Elas andam um pouquinho, tem que parar para respirar, que uma não tem um pulmão inteiro, outra perdeu uma parte do pulmão, porque a bactéria comeu o pulmão dela. Então, essa necessidade de fazer o tratamento. E a outra questão é essa se ele faz o tratamento corretamente, no primeiro mês ele deixa de ter os sintomas, ele já pode voltar a trabalhar, e aí tem muitos casos de pessoas que ao voltar ao trabalho, elas têm o estigma dos colegas não quererem ele ali, porque vai passar a doença para todo mundo. Acham que podem ser infectados. E aí isso acaba criando uma série de circunstâncias, ou a pessoa não fala nada, ou ela para de tomar e não... Então, tudo isso dificulta. Então, quanto mais informação que se tenha, quanto mais campanhas se possa fazer, quanto mais se possa divulgar, resultados. mais a gente... quando foi feita o Minha Casa Minha Vida na Rocinha, teve um projeto que era o Pedreiro Saudável, alguma coisa assim parecida, que era trabalho junto com operários da região para quando fosse construir casas, deixasse uma janela, lugar que entrasse o sol, tudo que pudesse facilitar, dificultar a transmissão da doença. Lamentavelmente, isso, como eu disse no começo, a gente pisca os olhos, tudo se desfaz. Nós temos técnicos de saúde maravilhosos, mas que não têm condição de fazer o seu trabalho.
Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão dos presídios. Como é que é o tratamento feito nos presídios? Pelo jeito, o senhor disse que a frente vai fazer uma visita, né? Nós tiramos na frente, estamos dialogando aqui na casa. Primeiro, nós vamos fazer um dossiê para denunciar ao Ministério Público, dar consequência à denúncia que a Marcelina, como mãe, corretamente, mesmo o filho tendo morrido, continuou na luta. E é importante dar consequência a isso para discutir a situação de outras pessoas que podem lá dentro estar morando. Então, nós estamos concluindo o dossiê junto com o Fórum e com outros parlamentares, vamos ao Ministério Público encaminhar a denúncia. E estamos organizando uma agenda para visitar o presídio, porque é importante ir lá em loco e dar visibilidade à situação. Esse que presídio onde o Jonathan primeiro estava. que a gente pretende visitar é exatamente onde teve preso, onde ele adquiriu, é bom saber que ela tem um documento em que o próprio Estado reconhece que ele adquiriu, que ele contraiu a tuberculose dentro do presídio. Quer dizer, ele foi saudável, contraiu a tuberculose e não teve nenhuma oportunidade de tratamento. Então, nós iremos ao Vicente Piragibe para dar visibilidade a essa discussão dos presídios e para reforçar os instrumentos de denúncia no caso do Jonathan. Eu queria ainda acrescentar o seguinte, o Fórum sempre cobrou que o enfrentamento da tuberculose, inclusive os 6 meses de tratamento, eles dependem da medicação ser tomada o tempo todo de forma correta, mas depende de dar um mínimo de condição de vida às pessoas. Por isso que nós aprovamos uma lei que está em vigor, garantindo no transporte intermunicipal que durante o tratamento a pessoa tem um transporte gratuito, às vezes a pessoa interrompe o tratamento porque não tem dinheiro para passagem, e uma cobrança também da audiência foi a gente brigar pela reativação dos restaurantes populares, como o da Central do Brasil. Para muita gente parece uma bobagem um restaurante popular, mas para o tratamento se alimentar é fundamental. O Roberto dizia ainda há pouco que às vezes o cara toma uma medicação, sente náusea. Muita gente recorria ao restaurante popular da Central do Brasil para se alimentar. Para ter ali uma refeição garantida e de qualidade, né? Exatamente. Dona Márcia, a senhora já tinha falado no primeiro bloco, mas só para a gente reforçar, em nenhum momento o seu filho foi diagnosticado enquanto estava dentro da prisão com a doença? Não que não falaram para mim, porque inclusive eu pedi um advogado para ir lá para saber, nem lá eles deram o laudo da doença do meu filho. E lá nesse presídio onde ele estava, o atendimento de saúde era feito como? Ele era retirado de lá? Para o atendimento? Eles tiravam ele não ia direto para o hospital não, só se estivesse muito ruim. E numa UPA de lá de dentro mesmo. A UPA de dentro do presídio mesmo. Mas que é precária. É suja. Eu fui lá, visitei ele um dia, entendeu? É suja, é um ambiente horrível, entendeu? A alimentação vem com bicho. Eles não têm uma alimentação adequada. E a gente não pode levar, que eles não deixam. Tá? Uma vez eu levei sabão de coco pro meu filho, para as coceiras. Eles não deixaram entrar, a gente tem que jogar fora. Já não tem uma alimentação adequada, já está doente e a gente não pode levar, a tendência é morrer. E aí só quando a pessoa está numa situação pior é que aí sai de lá e vai para um hospital? Depende. O meu é porque eu falei muito, briguei muito na VEP e ele foi, mas foi só uma vez só. E nem no hospital ele foi tratado com o tratamento adequado para a tuberculose? Pelo tempo que ele estava com a tuberculose, ele ficou 5 dias tomando soro. E botando muito sangue? Como? E detalhes, no dia que ele saiu, ele não deram nenhum remédio a ele. Ele disse que ele conseguiu 2 comprimidos, que não eram 2, eram 5, e não deixaram ele sair nem com os 2 comprimidos. Entendi. Roberto, o Fórum faz algum acompanhamento dessa questão nos presídios? No caso do Fórum de Saúde Penitenciária, a gente tem um trabalho, uma articulação feita com a Defensoria Pública, que tem se interessado muito por essa causa. O próprio site do NUSPEN já tem alguns materiais de prevenção, que é para os familiares poderem ter acesso a uma informação mínima, mas é tudo muito difícil, porque as portas são muito fechadas, os acessos são muito negados. E essa questão, mesmo que você tenha acesso, se a própria Alerj tem acesso e não consegue reverter, na gestão passada, nós, depois de um trabalho muito intenso, conseguimos fazer uma pactuação entre Estado com as prefeituras dos 92 municípios para AIDS e tuberculose. Uma série de ações, coisas simples, mas que foram pactuadas com metas a serem atingidas. E, lamentavelmente, como eu falei várias vezes aqui hoje,
Você pisca os olhos e tudo aquilo que foi pactuado se desfaz. A ideia era reduzir significativamente os indicadores de novos casos de AIDS. Nós vem crescendo bastante os casos de AIDS e diminuir os casos de tuberculose, que é uma doença que tem tratamento e cura. Então, depende de vontade política, o investimento é necessário, mas, por exemplo, a gente sempre tem cobrado inserir a questão da tuberculose nas CIPATs. Então, aquelas atividades de segurança do trabalho que são feitas todos os anos, hoje em dia, já por lei, se fala sobre AIDS, mas tuberculose não é obrigatório falar. E, normalmente, as pessoas não vão gastar tempo com aquilo que não é obrigatório. E parece bobagem, mas é uma informação mínima que muitas daquelas pessoas nunca tiveram. Então, se falar, ter campanhas... Nós tivemos recentemente o caso do cantor Tiaguinho, que quando ele falou, as pessoas falaram, porque só porque artista... Não, ele teve tuberculose e ele fez questão de falar o quanto foi importante todo o apoio da família. O Thiago Silva teve também, jogava na Rússia e quase que perdeu o pulmão. Ele falou isso várias vezes em depoimentos, porque um amigo levou ele para Portugal para fazer o tratamento. É importante, né, ter esses depoimentos das pessoas. Exatamente. Em quem a população pode se espelhar, pode ter como exemplo exatamente. E ver que é possível curar. São questões que é importante saber, a tuberculose está presente, a gente fala assim, não está distante de nós, ela está muito próxima e faz parte da gente. A questão dos presídios, o que se escuta muito nas redes sociais, nós vivemos um momento muito tenso na nossa qualidade de vida. Tem que deixar morrer mesmo, tem porque é tudo bandido. E na realidade não é. Os bandidos, nós não podemos ser bandidos também, se fosse o caso. As pessoas que estão ali dentro, elas podem ser tratadas, podem ser curadas. Os profissionais que estão ali dentro, os familiares que estão visitando, podem ser acompanhados também, se for o caso, ser indicado para o tratamento. Eles podem ser informados para serem agentes de replicação dessas informações. O importante é fazer essa informação circular e a gente entender que o problema não é do presídio, não é da comunidade, o problema é de todos nós que vivemos nesse país, que vivemos nesse mundo. E hoje, assim, é importante, talvez o programa vá ao ar após essa data, mas nós estamos na fase de completar 20 anos da perda do Betinho. E o Betinho teve tuberculose, o Betinho morreu de HIV, mas foi uma pessoa assim, incansável na solidariedade. E eu acho que a gente tem que resgatar bastante esse processo, porque senão todos nós estamos nesse mesmo saco chamado mundo. Legal, Roberto. Muito bacana se lembrar do Betinho. Vamos torcer para que essa situação melhore e que o Rio de Janeiro saia aí desse pódio que não orgulha em nada, né? Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever esse ou outro programa da TV Alerj, você pode acessar o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Até a próxima. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.